Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. É uma honra, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez em mais um vídeo. Eu sou Alessandro e no dia de hoje nós vamos falar a respeito da pedra. Que pedra? Aquela pedra sobre a qual Cristo fala no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras de Jesus em Mateus 16 e 18. Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre essa pedra e algumas implicações decorrentes de quem é essa pedra que nós vamos ver no vídeo de hoje, em nome de Cristo Jesus. Observemos que a primeira coisa que o Senhor cita nesse texto é uma construção. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que construção é essa? O próprio Senhor responde: a minha igreja. Mas que igreja é essa? Seria a Igreja Presbiteriana do Brasil? Seria a Igreja Batista? Seria a Igreja Metodista? Seria a Igreja Assembleia de Deus? Seria a Igreja do Evangelho Quadrangular? Ou qualquer outra igreja, qualquer outra denominação existente em nossos dias ou que já existiu em tempos passados? Bom, há muitas indagações a respeito do que seria essa igreja. Há até mesmo muitas incorreções, muitos erros cometidos quando se diz respeito do que se trata essa igreja que o Senhor Jesus afirmou que estava edificando. Em primeiro lugar, convém observar que essa igreja que o Senhor afirma estar edificando não é uma construção material, não é um prédio de tijolos e cimento. Logo, não é uma instituição humana, não é a Igreja Presbiteriana, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Metodista, não é a Igreja Congregacional, não é a Igreja Assembleia de Deus, não é a Congregação Cristã, não é qualquer outra igreja, instituição. Tá? Ele fala de uma igreja espiritual. Não é uma igreja visível, é a igreja invisível. Não é uma instituição em particular edificada sobre a terra. É uma associação de homens e mulheres em todos os tempos, em todas as eras, que constituem a igreja invisível do Senhor. Não é um templo feito por mãos de homens, a qual o Senhor se refere como a minha igreja. Não é uma igreja feita por mãos de homens, não é um templo feito de madeira, de tijolo, pedra, mármore, ouro. Tá? Não é uma igreja construída com materiais perecíveis. Essa igreja é formada por todos os cristãos verdadeiros em Cristo Jesus. Todos aqueles que creram de fato e foram convertidos ao Senhor Jesus Cristo, eles constituem essa igreja da qual o Senhor nos afirma. Abrange todos os homens, todas as mulheres que já se arrependeram de seus pecados, buscaram refúgio em Cristo, unicamente em Cristo, e pela fé foram feitas novas criaturas. Essa igreja contém todos os eleitos de Deus, todos que receberam a graça de Deus, todos que foram lavados, remidos, redimidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos que foram vestidos com a justiça de Cristo, todos que nasceram de novo, foram santificados pelo Espírito de Cristo. Interessante, irmãos, que essa igreja, dentre essa igreja, nem todos adoram da mesma forma. Há algumas divergências no que diz respeito à forma de adoração, à forma de louvor, instrumentos que podem ser utilizados, instrumentos que não podem, a forma da duração da pregação da palavra, duração do ensino da palavra de Deus. Há várias divergências entre essas denominações no que tange aos rituais, porém todas convergem para o fato de que adoram a Cristo em espírito e em verdade, ou seja, diferenças humanas, diferenças temporais, diferenças históricas há entre essas igrejas que constituem os salvos. Porém, essas denominações nas quais congregam os salvos em Cristo possuem divergências entre si, porém são concordes no fato de que Jesus Cristo é o Senhor, reina, vive e reina para todo sempre. Amém. Todos esses irmãos que participam das denominações visíveis são guiados por um só Espírito e todos são verdadeiramente salvos. Todos eles dizem aleluia e todos podem responder amém, porque todos creem no mesmo Deus, todos
depositam sua confiança unicamente em Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, nenhuma igreja visível tem o direito de dizer: nós somos a única igreja verdadeira, nós somos a única arca para a salvação, nós somos a única igreja que detém o direito de levar os homens para o céu. Não existe instituição humana que possua essa prerrogativa de ser a única igreja de Jesus Cristo. Várias denominações adoram a Cristo, servem a Cristo e conduzem os homens para o caminho que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Também nenhuma igreja visível deveria ousar dizer: nós vamos permanecer para sempre, nós somos inabaláveis, as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja. Isso enquanto igreja visível, enquanto instituição humana, porque as instituições humanas, elas terminam, elas são falhas, muitas vezes possuem fundamentos fracos, e por conta da morte de um líder, ou por conta de divisões entre os irmãos, por conta de dissensões, por conta de perseguições, uma instituição humana, uma igreja visível, pode deixar de existir em determinado local. Ou seja, as instituições visíveis, as igrejas visíveis são falíveis e são tendentes a encerrar suas atividades na terra. Então, nenhuma dessas instituições pode afirmar ter a prerrogativa de ser melhor que as demais e nem serem inabaláveis, porque todas são formadas por homens e possuem suas falhas e podem sim, em uma hora, em um determinado momento, encerrar suas atividades por motivos diversos. Mas a única igreja que não encerra suas atividades e sobre a qual as portas do inferno não prevalecem é a igreja invisível, formada pelos santos do Senhor, a qual ele guarda e conduz à vida eterna. Devemos estar certos de possuir a doutrina correta com referência à igreja. Um equívoco nessa área pode nos levar a erros perigosos e até mesmo levar a nossa alma à ruína. A igreja que abrange todo aquele que se arrepende e crê no Evangelho, essa é a igreja da qual nós devemos fazer parte. Essa é a igreja da qual nós devemos pertencer, a igreja que crê que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E uma vez que nós depositamos nossa confiança, uma vez que nós cremos de todo o nosso coração no Senhor da igreja, nós fazemos parte dessa igreja invisível que vai morar no céu. Um segundo item a ser observado nesse texto é que Jesus Cristo fala que ele é o construtor. Implicitamente, ele se declara o construtor. Porque ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Quem edificará? Jesus Cristo. Ele edifica a sua igreja. Observe que a verdadeira igreja de Cristo é cuidada de forma carinhosa pelas três pessoas da Trindade. No plano da salvação, revelado na Bíblia, não há dúvida de que Deus Pai escolhe, Deus Filho redime e Deus Espírito Santo santifica cada membro do corpo de Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as três pessoas em um único Deus cooperam para a salvação de toda a alma que é salva. Essa é uma verdade que nunca deve ser esquecida por nós. Porém, em certo sentido, a ajuda que a igreja recebe depende particularmente de Jesus Cristo. Ele é o proeminente redentor e salvador da igreja. Por essa razão, nós o encontramos dizendo no texto: eu edificarei. Ou seja, o trabalho de edificar é tarefa especial, é tarefa particular de Cristo. É Cristo quem chama os membros dessa igreja que ele está edificando no seu devido tempo. Eles são chamados para ser de Jesus Cristo. Romanos 1:6. A palavra de Deus diz em João 5:21 que o Filho vivifica aqueles a quem quer. É Cristo quem liberta do pecado. Apocalipse 1:5 nos diz que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. É Cristo quem nos dá a paz. É Cristo quem nos dá a paz.
Ele é o autor e consumador da fé. Ele é a vida, ele é o cabeça, ele é o grande construtor e chefe, o qual foi encarregado de executar a obra da redenção e completá-la. Ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo que se fez carne, ele é Jesus Cristo, que edifica a sua igreja. E ao edificar essa igreja verdadeira, o Senhor concordou em usar instrumentos subordinados a ele. De que forma ele edifica essa igreja? De que forma? Por meio de seus servos. Por isso há na igreja pastores, mestres, por isso há na igreja presbíteros, por isso há na igreja diáconos, por isso há na igreja tantos ministérios, os quais são usados por Deus para a edificação da sua igreja. E obviamente, claramente, logicamente, por meio da palavra que ele tem nos deixado, por meio do ensino da palavra ministrada por seus servos, ele tem edificado, vem edificando a sua igreja. Nós, cristãos, somos instrumentos do Senhor para a edificação da sua igreja. Há vários instrumentos, há vários ministérios, há várias pessoas envolvidas na obra do Senhor. Porém, Cristo é o grande arquiteto. Cristo é o superintendente que determina, guia e direciona tudo o que é feito na casa de Deus. Como diz a palavra, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Está lá em 1 Coríntios 3 e 6. Pastores podem pregar, presbíteros podem pregar e ensinar, os escritores podem deixar para nós livros maravilhosos, mas é o Senhor Jesus o único que pode edificar a sua igreja. E a menos que ele edifique, a obra ficará estagnada. Se ele não edificar, a obra fica estagnada. Mas bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque esta obra está nas mãos do construtor que nunca falha em cumprir seus desígnios. Nunca falha em cumprir os seus propósitos. Nunca falha para com a sua igreja. Cristo é o construtor todo-poderoso. Ele que dá continuidade, ele que dá prosseguimento, ele que dá o andamento da sua obra, mesmo que as nações e as igrejas visíveis não reconheçam suas obrigações. É o Senhor quem acrescenta os salvos a cada dia à igreja. Cristo nunca falhará. Construtores humanos falham com prazo, falham com qualidade do serviço, muitas vezes podem falhar, porém Cristo é o construtor que nunca falhará, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus imutável, Ele é perfeito em todos os seus desígnios. Ele, Jesus, se encarregou dessa tarefa e certamente há de completá-la no momento oportuno. Um terceiro item, talvez o mais polêmico desse grupo, é o fundamento sobre o qual o Senhor Jesus tem edificado sua igreja. O que o Senhor Jesus estava afirmando quando ele disse sobre esta pedra? Qual que é essa pedra? Qual que é esse fundamento? Ele queria dizer que é o apóstolo Pedro com quem ele estava falando? Não há dúvida que não é. Pelo menos para nós, não há dúvida. Não vemos razão para isso. Se ele quisesse dizer que Pedro é o fundamento, por que ele não disse sobre ti edificarei a minha igreja? Se ele tivesse a intenção de dizer que a rocha era Pedro, certamente teria dito, edificarei a minha igreja sobre ti, de forma clara, de forma de deixar bem patente, que aquela pedra, que aquele fundamento era Pedro. Porém, como nós sabemos, o fundamento não é Pedro. Ele não falava do apóstolo Pedro como fundamento, e sim da confissão verdadeira que o apóstolo havia acabado de fazer. Lembra-se da passagem? E vós, quem dizeis que sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa declaração de Pedro é que o Senhor tem edificado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, que pedra? A declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ademais, o próprio apóstolo Pedro, ele afirma em Atos 4:11 que Cristo é a pedra. Atos 4:11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Ou seja, o próprio Pedro concorda com o fato de que Jesus Cristo é a pedra, Jesus Cristo é a rocha, Jesus Cristo é o fundamento da igreja.
Jesus Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja está sendo edificada. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O fundamento dessa igreja foi lançado a um custo elevado. Foi preciso que o próprio Filho de Deus tomasse nossa natureza sobre si, vivesse com essa natureza, sofresse e morresse, não pelos seus próprios pecados, mas pelos meus pecados, pelos seus pecados. Foi necessário que ele fosse crucificado, foi necessário que ele fosse ao sepulcro com essa natureza e ressuscitasse. Foi necessário que ele subisse ao céu com essa natureza e se assentasse à destra de Deus Pai, obtendo eterna redenção para todo o seu povo. Nenhum outro fundamento poderia ir ao encontro das necessidades de pecadores desamparados, como nós éramos, fracos, corruptos, culpados, perdidos, enlameados. Nenhum outro fundamento nos seria de utilidade. Somente Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o fundamento. Ele é a base. Ele é a rocha sobre a qual está sendo edificada a igreja. Se você deseja saber se é um membro da igreja verdadeira de Cristo, basta você pensar: eu pertenço a uma igreja cujo fundamento é Cristo? Se não, olhe para o fundamento sobre o qual está sendo edificada a sua casa espiritual. Perceba qual é o fundamento. Esse é um ponto que você deve conhecer. Eu posso ver a adoração pública dos irmãos, os irmãos podem ver a minha adoração pública, eu posso ver como os irmãos se portam na casa de Deus, os irmãos podem me ver como eu me porto na casa de Deus ou na minha vida cotidiana, mas só eu e Deus conhecemos o fundamento sobre o qual está edificada a minha casa espiritual, e só você conhece. E aí eu pergunto para mim, pergunto para você, e aí, sua casa espiritual está sendo edificada sobre a rocha? Única rocha verdadeira, Jesus Cristo? Para mim e para você meditarmos. Nós podemos ver a participação na ceia do Senhor, podemos ver os momentos de comunhão na igreja, mas não podemos ver quem está unido a Cristo e quem não está unido a Cristo. Por isso temos que tomar cuidado com relação aos possíveis erros que nós tomamos no que diz respeito à nossa comunhão com o Senhor. Devemos observar se a nossa alma está sobre a rocha. Sem isso, sem a nossa alma sobre a rocha, todas as outras coisas são nada. Sem isso, nós não resistiremos no dia do juízo. Será 1000 vezes melhor ser achado em uma cabana sobre a rocha naquele dia do que um palácio sobre a areia. Onde é que está sendo edificada a nossa casa? Sobre a areia ou sobre a rocha? Pergunta para mim e para você. Ou seja, quem é o fundamento? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Declaração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, na verdade, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A declaração do apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o quarto item que nós apontamos nesse texto diz respeito aos perigos implícitos, os quais Jesus aponta nesse versículo, nessa sua fala. Ou seja, o combate contra os poderes do inferno, o combate contra o inimigo de nossas almas. Esse combate, essa luta, essa guerra constante tem sido uma experiência de todo o corpo de Cristo ao longo da história, ao longo de milênios. A igreja visível tem seus tempos de prosperidade, períodos de paz. Porém, nunca tem havido tempo de paz para a verdadeira igreja. A igreja invisível, a igreja de Cristo, está em constante batalha
se não em um âmbito material, em um âmbito espiritual. Os conflitos pelos quais a igreja passa são perpétuos, são constantes. A nossa batalha nunca termina. O combate contra os poderes do inferno tem sido a experiência de todo membro da igreja de Cristo individualmente. Cada um de nós batalha diariamente contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Todos nós batalhamos. Perceba você ou não, nós estamos em um constante conflito todos os dias de nossa vida e cada um de nós deve lutar, cada um de nós deve se revestir das armas espirituais apresentadas por Deus na sua palavra. A vida de todo cristão, de toda a história, se constitui num memorial de batalhas. Observe aí Paulo, Pedro, Tiago, João, Policarpo, o Mártir, o patriarca, Crisóstomo, Agostinho, Lutero, Calvino, Richard Baxter, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, todos eles viveram no campo de batalha. Porque todos nós vivemos no campo de batalha. Todo cristão de todas as eras, ele está num campo de batalha. A palavra diz que todos aqueles que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições, padecerão aflições. Então todos nós, em um momento ou outro da nossa vida, se não todos os dias, nós padecemos perseguições, aflições e dificuldades. Muitas vezes somos atormentados por perdas materiais, por calúnia, difamação, por perseguições. Muitas perseguições. De uma maneira ou de outra, o inimigo de nossas almas tem guerreado contra a igreja verdadeira. Isso é contínuo. Esses poderes do inimigo, esses ataques do inimigo são as chamadas portas do inferno, às quais Cristo se referiu na palavra de Deus. E essas portas do inferno têm nos atacado ininterruptamente. Nós que estamos procurando viver à luz do Evangelho, nós que estamos muitas vezes anunciando, pregando o Evangelho, podemos presentear todo aquele que vem a Cristo com preciosas e muito grandes promessas. Sim, promessas de que haverá batalha, haverá luta, porém há um lugar preparado para nós no reino eterno de Cristo. Todos nós devemos estar alerta para essa batalha. Todos nós devemos estar alerta para o fato de que enquanto houver vida, enquanto houver fôlego de vida em nós, nós estaremos nessa batalha constante. Enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nesse tabernáculo, nós estaremos em batalha, em uma constante batalha contra as hostes espirituais da maldade. Interessante observar, irmãos, que a palavra diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os dominadores desse mundo tenebroso nos lugares celestiais. Ou seja, minha batalha, minha peleja não é contra uma pessoa, contra pessoas, mas nossa batalha maior se dá no âmbito espiritual, contra as potestades, contra os principados, contra os poderes, os dominadores desse mundo tenebroso, como diz a palavra, ok? Então, muitas vezes sua luta, você acha que é com seu irmão, é com seu patrão, é com seu colega, é com A, com B ou com C, mas a sua luta maior é contra o mundo invisível, contra os inimigos invisíveis, ok? Um último item a ser observado nesse texto é uma declaração de segurança para mim e para você. Uma declaração de segurança a qual o Senhor nos apresenta. Falamos sobre o construtor, sobre o fundamento, sobre a rocha, não é? Sobre o que é esse fundamento, sobre o que é essa construção. Falamos sobre os perigos que nos assolam diariamente, mas também devemos falar, para concluir, sobre uma declaração de segurança que o Senhor Jesus nos apresenta. Qual é essa declaração de segurança? As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalecerão contra a igreja invisível. Aquele que não pode mentir, que é o nosso Deus, ele empenhou sua palavra. Não é o Alessandro que está falando para você que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. É o próprio Senhor, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele empenhou sua palavra, dizendo que todos os poderes do inimigo não derrotarão a sua igreja. Ela continuará firme, inabalável, permanecerá apesar de todos os ataques, que não são poucos, mas a igreja permanecerá, prevalecerá, vencerá. Ela nunca será vencida. Todas as outras coisas criadas perecerão, desaparecerão, porém, isso não acontecerá com a igreja que está sendo edificada sobre a rocha. Tudo perece, mas a igreja verdadeira não perecerá, permanecerá, prevalecerá. Observe que ao longo da história, muitos impérios têm se levantado e têm sido derrotados. Muitos soberanos têm se erguido ao poder e têm sido derrubados. Pessoas têm obtido grande fama e têm, no instante seguinte, desaparecido dos holofotes. Até mesmo igrejas, enquanto instituições, têm aparecido, surgido, erguido seus impérios, mas têm sido arruinadas muitas vezes. Porém, a igreja verdadeira, a igreja invisível, a igreja formada pelos santos, pelos salvos de todas as épocas, de todas as eras, ela nunca perecerá. Ela nunca desaparecerá. Ela nunca será derrotada. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é o próprio Senhor que tem nos falado. A palavra diz que aquele que toca os salvos está tocando a menina dos olhos de Deus. A verdadeira igreja é o trigo da terra. Ela pode ser peneirada, pode ser escolhida, malhada, sacudida para lá e para cá, jogada para lá e para cá, malhada, porém nenhum grão sequer se perderá. Enquanto a palha e o joio serão queimados, lançados no fogo, o trigo, a igreja, será juntada no celeiro celestial do nosso Pai. A verdadeira igreja é o exército de Cristo. Não se achará falta de nenhum deles no final. Ele mesmo declarou: jamais perecerão. Quando o exército vai à batalha, quando uma tropa sai para a batalha, há perdas, há baixas, há mortes. E a tropa e o exército nunca retorna da mesma forma, com o mesmo número de combatentes que saiu à batalha. Sempre há baixas. Mas essa igreja, esse exército de Cristo nunca sofrerá perdas, nunca sofrerá baixa. Por quê? Porque o Senhor afirmou: jamais perecerão. Muitos podem ser injustamente lançados em prisões, como muitos de nossos irmãos foram ao longo dos séculos. Muitos podem ser queimados, mortos, torturados, enforcados. Só que os impérios terrenos, ou mesmo as forças do mal, podem induzir outros homens a maltratar os servos de Deus, a matar os servos de Deus. Mas uma vez que eles matam o servo de Deus, mataram o corpo. E aí? Não há mais nada que possa fazer, ninguém pode ferir a alma do cristão. Ninguém pode lançar a alma do cristão no inferno. Ninguém pode levar, nenhum homem, nem o inimigo tem o poder de levar a alma do homem à perdição definitiva. Por isso a palavra diz que não devemos temer aqueles que podem matar somente o corpo. Não temamos os que podem matar o corpo. Devemos temer aquele, sim, que tem todo o poder sobre o nosso corpo e sobre nossa alma. Ok? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nunca.
Agora, irmãos, algumas palavras de aplicação prática. Primeiro, você é membro da Igreja Verdadeira de Cristo? Você está unido ao grande fundamento? Você está unido à rocha? Você está unido à videira verdadeira? O Espírito de Cristo testifica com o seu Espírito que você é um salvo? Coloque essas questões no seu coração, pondere sobre elas. Pondere bem sobre elas. Medite a respeito delas. Segundo, na verdade, essa aplicação é um convite a todo aquele que ainda não professa fé cristã. O convite é: venha, una-se à única igreja verdadeira sem demora, sem pestanejar, sem demorar. Venha e se una ao Senhor Jesus. Venha e se una ao agrupamento dos salvos em uma aliança eterna que jamais será esquecida. Una-se ao corpo de Cristo. Ele deu a vida por ti. Venha ao meu mestre. Venha ao nosso mestre. Há muita coisa preparada para você, coisa que você nem imagina. A misericórdia do Senhor está preparada para você. O céu está preparado para você. Os anjos estão preparados para se alegrarem por sua causa. Cristo está preparado para te receber. Cristo o receberá alegremente com um abraço. Lhe dará as boas-vindas entre os seus filhos. Venha para a arca. A arca é Jesus. A arca de nossos dias é Jesus. A inundação da ira do fogo de Deus logo irromperá sobre a terra. Entenda como você quiser. Venha para essa arca, que é Jesus, e estará em segurança eterna. Talvez você afirme: mas eu não posso ir a Cristo porque eu sou um pecador. Eu tenho muitos pecados. Meus pecados são muitos, eu ainda sou fraco, eu sou falho. Eu não sou tão bom a ponto de servir a Cristo. Mas é assim mesmo que Cristo te quer. Ele quer te mudar. Ele quer te mudar. Assim como eu vim como um pecador que eu sou, faminto para ser alimentado pelo pão da vida, venha você também. Venha como eu vim, reconhecendo que eu sou indigno. Na verdade, o grande passo é esse: se reconhecer indigno e reconhecer que necessita de um Salvador. A mudança, Cristo vai fazendo em nós. Conforme nós vamos nos aperfeiçoando, buscando ao Senhor, Ele vai nos aprimorando enquanto cristãos. Mas uma coisa é certa: Ele nos perdoa imediatamente. No momento em que você se decidir, no momento que você, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, buscar a Deus, você será convertido, seus pecados serão imediatamente apagados, você será justificado perante o tribunal de Deus e estará quites com a justiça divina. Estará apto para entrar no céu. Venha a Cristo, sem demora, sem tardança. Venha a Cristo. Venha ao Senhor. E por fim, uma palavra de exortação a todo cristão que está ouvindo. Ande de modo digno da igreja a qual você pertence. Viva como um verdadeiro cidadão do céu. Seja uma carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Ande de modo digno da vocação para a qual foi chamado. O grande mestre, construtor, logo voltará. O edifício que ele está construindo não há imperfeições e será mostrado a toda a humanidade reunida. O Salvador e os salvos se alegrarão juntos. O universo inteiro reconhecerá que tudo foi muito bem feito na edificação da Igreja de Cristo. Naquele dia, a igreja será chamada de bendita. Como é que Cristo vai falar? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem são os benditos? São as pedras que estão sendo usadas para a edificação dessa grande construção, desse grande edifício que está sendo
levantado sobre o fundamento que é Cristo. Esse edifício se chama a Igreja Verdadeira, composta por todos os salvos, de todos os tempos, de todas as eras, e você precisa fazer parte desse edifício, você precisa fazer parte dessa construção. Sirva a Cristo, siga a Cristo, ande com Cristo, para que você faça parte também desse grande edifício. Veja bem as palavras que ele vai dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Benditos, filhos de Deus, servos de Deus, vinde, possuam por herança o reino que eu vos preparei. É tudo para vocês, em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Mais uma vez agradeço por você nos acompanhar. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Muito obrigado por suas orações. Continue orando por nós. Continue intercedendo por nós junto ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja. Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse ensino, desse estudo, compartilhe com seus amigos via WhatsApp, Facebook, de qualquer outro modo. Mas ajude-nos a divulgar, a espalhar a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tchau e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço.